E o título da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, amados, para compartilhar com os irmãos, e até às vezes eu entro nos debates com Deus e falo: Senhor, por quê? Por que, Senhor, essas palavras? Por quê? Mas o dono da casa é quem manda. Então, amados, ele colocou no meu coração o seguinte título: Consolando corações perturbados. Consolando corações perturbados. E é notório nos nossos dias como algumas atitudes, algumas ações, algumas escolhas, algumas decisões são fruto de corações perturbados. É notório isso nos nossos dias. E engana-se quem pensa que o coração perturbado ele é algo exclusivo de pessoas que não conhecem a Deus. Engana-se quem pensa que coração perturbado é algo de quem não conhece a Deus. Ah, não, isso é para quem não é crente. Não, isso daí, não. Todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de qualquer lugar deste planeta, independente da cor de pele, da língua que fala, daquilo que crê, está sujeito a ter o coração perturbado. Não é exclusivo de uma pessoa ou de outra. E aí as causas para que os corações fiquem perturbados, elas podem ser várias. Elas podem ser internas, elas podem ser externas. Pode vir daquilo que amamos, como pode vir daquilo que nós temos medo. Pode vir daquilo que passou, como pode ser daquilo que está acontecendo no presente, ou pode ser daquilo que ainda vai acontecer no futuro. Olha só, podem causar perturbação no coração. Todo ser humano está sujeito a ter o coração perturbado. Mas como é bom para aqueles que podem contar com aquele que tem o poder de sondar os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Todo ser humano da terra está sujeito a ter um coração perturbado, mas louvado seja o Senhor por aqueles que podem contar com Deus que sonda os corações. Todos estão sujeitos, mas nem todos podem contar com esse Deus que sonda o nosso coração. Nem todos podem. Nem todos podem. Meus amados, os irmãos se lembram que Jesus ele tinha falado aos seus discípulos que ele seria crucificado. Aí depois Jesus Cristo ele lava os pés dos discípulos. E entenda, Jesus não lavou os pés de 11 discípulos, não. Ele lavou os pés de 12 discípulos. Ou seja, ele lavou os pés e enxugou até mesmo daquele que iria traí-lo. Você já parou para pensar nisso? Jesus lavando os pés e enxugando, pés que logo sairiam daquele lugar e iriam buscar as pessoas que voltariam para prender Jesus. E Jesus lavou os pés dele. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Depois disso, Jesus Cristo ele ainda disse: ainda por um pouco estou convosco, e para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Depois de tudo isso, Jesus disse isso para eles: ainda por um pouco estou convosco, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Aí, amados, Jesus Cristo começa a observar o estado de coração dos seus discípulos que estavam com eles. Jesus começa a observar. Por isso eu digo, Jesus sabe o estado do nosso coração. O sorriso esconde, mas Jesus sabe o estado do coração. E Jesus Cristo começa a observar o estado de coração dos discípulos. Aí Jesus Cristo disse o que nós
nós conhecemos em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede-se em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. São palavras, depois de Jesus Cristo olhar como estava o coração. Eu sei como está o coração. Então a palavra de Jesus foi: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. E aí nós sabemos na sequência do capítulo 14 de João que ele começa a consolar os corações perturbados. E é esse mesmo Jesus que está contemplando o estado dos corações aqui presente. Como está teu coração, meu irmão? Como está seu coração, minha irmã? O pastor não sabe, mas Deus sabe. O mesmo Jesus está aqui presente nessa noite. E quem dera se os discípulos fossem os últimos a estar com os corações perturbados. Quem dera se eles fossem os últimos. Passa-se o tempo, para ser mais preciso, 50 e poucos anos para frente. Você vai perceber uma igreja, pastor, uma igreja com corações perturbados. Uma igreja com corações perturbados. Que igreja é essa, pastor? Eu quero compartilhar com os irmãos, por gentileza, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu hoje estou na tradução NA, então se ficar muito diferente da dos irmãos têm a liberdade de acompanhar o Data Show. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Consolando corações perturbados. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que no dia do Senhor, ou que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram
o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus nos chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por ouvir a Tua palavra. Ela tem poder, Pai, por si só ela tem poder de manifestar a Tua glória sobre vidas. Eu sei que o Senhor ainda quer manifestar a Sua glória sobre vidas. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça a Tua obra, Espírito Santo de Deus, aos corações perturbados. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não há perturbação que possa, Senhor, crescer diante da Tua presença. Não há perturbação, Senhor, que possa progredir quando o Senhor começa a agir sobre uma vida, quando o Senhor começa a agir sobre uma alma, quando o Senhor começa o Teu trabalhar sobre uma vida. A perturbação, ela cai por terra. Assim o Senhor quis fazer, e assim o Senhor quer fazer essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós temos que concordar com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele falou de Paulo. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, ele citou Paulo, versículo 16. E ele citando Paulo, ele disse assim, que os escritos de Paulo eram de difícil entendimento. É difícil compreender. São muitos pontos difíceis de entender. E não é o pastor Leandro que está falando, foi o próprio Pedro que disse que os escritos de Paulo tem muita coisa difícil de compreender, difícil de entender. Ele mesmo disse, Pedro disse. E põe texto difícil como esse que nós acabamos de ler. Esse é um dos textos difíceis, de difícil compreensão, tanto porque é um texto que está englobado a questão da escatologia, que fala de eventos futuros. E quando se trata de eventos futuros, de coisas que ainda vai acontecer, é tão difícil que nós vemos o que acontece hoje em dia. As difíceis ou as linhas teológicas diferentes que olham para esse texto ou olham para alguns textos escatologicamente falando e interpretam de maneira diferente. Principalmente alguns pontos desse capítulo 2 que nós acabamos de ler. Tem alguns pontos que um vai interpretar de um jeito, o outro vai interpretar de outro. Um vai definir uma coisa, o outro vai definir de outra forma. E aí eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, fiquei pensando, Senhor, será que o apóstolo
da situação da igreja de Tessalônica. Ele escreveu para que hoje, depois de tanto tempo, ficássemos discutindo quem está certo ou quem está errado nas interpretações de textos como esse. Será que ele tinha a intenção disso? Ou será que o apóstolo Paulo não queria somente agir como um pastor que queria trazer uma palavra de conforto a corações que estavam perturbados? O apóstolo Paulo queria agir como pastor e levar uma palavra de consolo para corações que estavam perturbados. Será que o apóstolo Paulo tinha essa intenção de escrever aos Tessalonicenses e ali colocar palavras que depois na interpretação nossa ia ficar: será que é isso, será que não é aquilo, será que vai acontecer, será que... Ele não queria, ele simplesmente queria agir como pastor daquela igreja. Por isso minha intenção na palavra que Deus colocou no meu coração hoje não é para entrar em pontos polêmicos, escatologicamente falando, mas pegar a série da mensagem, que é trazer um consolo a corações perturbados. E amados, quem está estudando conosco viu e está vendo como o Evangelho chega no que hoje nós conhecemos como Europa. Como o Evangelho chega na Macedônia. E quem está estudando aqui na EBD viu e está vendo que uma das cidades da Macedônia se chama Tessalônica. E Tessalônica não é somente mais uma cidade da Macedônia, ela é a capital da Macedônia. E aí nós vimos muitas coisas sobre os macedônios. E é interessante, meus amados, que o que eu acabei de mencionar aqui sobre Jesus Cristo falar em João capítulo 14. Em João capítulo 14, Jesus Cristo fez uma promessa. Qual foi a promessa em João capítulo 14? A promessa é: eu vou preparar lugar e voltarei. A promessa de João capítulo 14 foi: eu vou preparar lugar e voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa foi a promessa de João capítulo 14. E o apóstolo Paulo vai confirmar essa promessa escrevendo aos Tessalonicenses, falando principalmente não nessa segunda epístola, mas na primeira epístola, no finalzinho do capítulo 4, ele fala da vinda do Senhor, e também no começo do capítulo 5 ele também vai tratar da vida do Senhor, confirmando essa promessa. E ali os Tessalonicenses iam saber como, de que forma, de que jeito, mas não quando. Se o próprio Jesus Cristo no sermão profético ou no sermão escatológico, ele mesmo lá diz: nem os anjos, nem o Filho, só o Pai sabe quando. Só o Pai sabe quando. Mas amados, o apóstolo Paulo foi tratar também da volta de Jesus, confirmando a promessa. Só que, amados, o tempo foi passando, e se já não bastasse os corações dos Tessalonicenses estarem perturbados por causa da perseguição, ainda tinha uma outra situação. Por que perseguição, pastor? Contra os cristãos tessalonicenses. Saiba que quando o apóstolo Paulo chega ali com a sua equipe na Macedônia,
que ainda nós estamos estudando, nós ainda estamos em Filipos, nós vamos chegar ainda em Tessalônica, está no capítulo 17. Mas quando o apóstolo Paulo, Timóteo, Silas e Lucas chegam em Tessalônica, eles começam a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E pregar o Evangelho de Jesus Cristo é dizer: Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Então imagine esse Evangelho sendo pregado em Tessalônica. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Uma mensagem que parece não ter muito, não vai acontecer nada, né? Mas imagina o impacto de uma mensagem como essa lá em Tessalônica, uma cidade idólatra, uma cidade em que o povo tinha que render a adoração ao imperador romano. Para pensar. Aí agora você vai pregar o Jesus Cristo para as pessoas, e aí você começa a ver pessoas largando a idolatria, aí você começa a ver pessoas abandonando a adoração ao imperador e começando a afirmar: não, o Rei dos Reis é Jesus Cristo. Só que chega aos ouvidos do imperador: olha lá, ó, agora estou falando, imperador, que você não é o Rei dos Reis, não, agora é o tal de Jesus. Perseguição contra a igreja, contra os cristãos, contra os servos de Deus. E mas se já não bastasse os corações perturbados pela perseguição, pelo sofrimento, ainda surge um falso ensino no meio da igreja. Ainda surge um falso ensino no meio da igreja. Lembra que nós mencionamos Pedro dizendo que as cartas de Paulo é de difícil entendimento? Lá em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, na continuação do versículo, ele fala de homens indoutos que deturpam, que distorcem a verdade. E chega o falso ensino também no meio dos Tessalonicenses. E que falso ensino é esse? O falso ensino de que Jesus Cristo já tinha chegado. O falso ensino de que Jesus já tinha vindo. O falso ensino de que Jesus já tinha vindo, já tinha levado os crentes, e aí quem ficou estaria vivendo a tribulação, ou a chamada grande tribulação. Quem ficou está vivendo isso. Jesus já veio. Jesus já veio. Agora eu te peço, amados, exercite a imaginação. Nós fazemos isso muito na EBD. Imagina você sendo um crente tessalonicense naquele momento lá, e houve um falso ensino desse. Imagine você parar e falar: meu Deus, Jesus já veio, e eu fiquei. Sendo que na primeira epístola ele disse que ele viria e arrebataria nós com ele. Se ele veio, eu fiquei. Aí você imagina o estado de espírito, de alma e de coração daqueles crentes, olhando para dentro de si, imaginando as piores coisas possíveis. Imagina aqueles crentes falando assim: meu Deus, eu sou o pior crente possível. Senhor, eu não fui capaz de ser um crente bom para o Senhor vir. Obviamente que eu não estou falando de ser um crente bom, que a gente faça de bom. Não, é a graça de Deus na nossa vida. Mas eu estou falando, eu imagino eles lá pensando: meu Deus do céu, que tipo de crente eu fui, que tipo de crente eu sou, pensando as piores coisas de si mesmo. Imagine esses crentes tessalonicenses dessa forma, depois que o falso ensino foi espalhado no meio deles. Imagine isso. Imagine esse falso ensino tomando conta, e os cristãos com os corações perturbados. Se já não bastasse água,
a perseguição, agora tem esse falso ensino. Bom, Jesus voltou. Se Ele voltou, agora eu estou vivendo a grande tribulação. E hoje, tem gente achando que o que a gente vive é a grande tribulação. E vou além. Tem pessoas, como a diaconisa mencionou comigo, conversando muito tempo atrás, tem pessoas achando que o que a gente vive hoje já é o inferno. Muitos estão achando que o que nós estamos vendo acontecer na humanidade é o inferno, já é o inferno isso daqui. Então os corações perturbados não foi só naquela época dos Tessalonicenses. Hoje ainda existem pessoas com os corações perturbados. Então o texto que nós acabamos de ler é o apóstolo Paulo agindo como um pastor para trazer um consolo aos corações que estavam perturbados. Por isso que nós vimos aqui no versículo 1 do capítulo 2, Paulo dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane. Ele já começa tratando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já trazer um consolo para vocês, e quero trazer esse consolo porque o coração de vocês estão perturbados. Aí entenda que ele vai falar nesse comecinho do versículo 3, dizendo: ninguém de modo nenhum vos engane. Aquela perturbação, ela era externa, estava vindo de fora para dentro, de pessoas que falavam e eles ouviram, e o coração deles ficou perturbado. E tem muito coração nos nossos dias perturbado por aquilo que ouve aí de fora para dentro. Meu irmão e minha irmã, o que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Muitas vezes aquilo que você tem ouvido lá de fora, que está vindo de fora para dentro, que está te deixando perturbado. E aí você não dá ouvidos à palavra do Senhor, aquilo que Deus fala, mas dá ouvido a mais do que outras pessoas falam, e aquilo te deixa perturbado. Como deixou esses crentes? Que ninguém nos perturbe, que ninguém nos engane. Está vindo de fora. Essa perturbação está vindo de fora para dentro. É o que vocês estão ouvindo. Meu irmão e minha irmã, nós já falamos isso aqui várias vezes. Você tem filtrado aquilo que você ouve. Você tem filtrado aquilo que você ouve. Nós já vimos já algumas vezes aqui, mencionamos sobre o profeta Jeremias. Até aquilo que ele ouviu estava levando ele para um estado emocional terrível, por aquilo que ele ouvia. Você tem filtrado aquilo que você está ouvindo? Ah, pastor, o que eu estou ouvindo está me deixando perturbado. Os crentes aí que estavam. Mas era uma falsa doutrina. E o detalhe que o apóstolo Paulo está dizendo assim: que vocês não se deixem demover facilmente. Não mude de opinião. Não muda o que eu já ensinei para você sobre a volta de Jesus. Eu já tinha ensinado na primeira epístola. Sobre a volta de Cristo, eu já tinha falado na primeira epístola. Eu já tinha ensinado vocês. Como que agora vem um outro ensino e vocês facilmente vão dar ouvidos? Então não saia daquilo que você já foi doutrinado, já foi ouvido, aquilo que você já foi ensinado, já foi colocado sobre a sua vida. E aquilo que você está ouvindo agora está te deixando balançado.
lembrar do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo para ele: nossa, eu estou admirado de vocês facilmente sair do evangelho que nós estamos pregando para vocês e pregamos, para vocês partir para outro evangelho. Isso é os Gálatas. Facilmente vocês estão assim pulando. O apóstolo Paulo, olha, não saia facilmente. Por isso ele disse: não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, quer por espírito, quer por palavra, porque nem mesmo o apóstolo Paulo sabia qual era o ponto que estava trazendo essa perturbação. Ele não sabia qual era a causa que estava trazendo essa perturbação. Por isso ele diz: pode ser por espírito, talvez espírito de profecia, pode ser por palavra, uma palavra profética, uma palavra ministrada, ou pode ser por carta, porque muitas pessoas enviavam as cartas e até escreviam o nome de Paulo, para que as pessoas achassem que era Paulo que estava escrevendo para eles. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não se demovam facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sabe como o apóstolo Paulo vai consolar o coração daqueles crentes? Dizendo isso: olha, primeiro, para consolar o coração de vocês, Jesus Cristo ainda não voltou. Jesus Cristo ainda não voltou. Mas antes dele voltar, vai acontecer algumas coisas. Antes dele voltar, tem coisas para acontecer. Ele está trazendo esse consolo àqueles corações dessa forma. Antes dele voltar, ainda vai acontecer algumas coisas. Dentre elas, ele mesmo disse aqui: a apostasia. E não pense que é uma apostasia como a que nós estamos observando hoje. Eu sei que hoje está difícil o que nós estamos observando. Eu vi que no último estudo ou pesquisa de afastados, está dando 1 para 1. A cada um crente, um afastado. Olha só, para cada um crente, um afastado. Aí se você colocar na pesquisa 55 milhões de evangélicos no Brasil, para cada 55 milhões um afastado, olha quanto era para estar de evangélicos no Brasil. Pensa no dobro, porque para cada um está afastado. Aí a gente observa vídeos que chega, pessoas que um dia estavam no altar, que um dia pregou, que um dia cantou, que um dia dançou, que um dia fez tudo, que um dia tocou, e hoje você olha e fala assim: meu Deus, não acredito que essa pessoa hoje está assim, atacando o cristianismo, atacando Jesus, atacando a igreja, atacando os crentes. Você fala: não é possível, um dia esteve falando de Jesus e agora está dessa forma. Aí, lógico, a primeira coisa que vem na nossa mente é a apostasia que está acontecendo. São as pessoas abandonaram. Fora que tem pessoas saindo do Evangelho de Cristo e abraçando doutrinas hereges. Abraçando doutrinas hereges. Está abraçando. Mas isso não se compara com uma apostasia que ainda vai acontecer.
de pessoas em tremenda rebeldia, voltadas contra Deus. Ainda vai acontecer isso. Pense numa rebeldia mundial de pessoas voltadas contra Deus. É uma apostasia que vai acontecer antes da volta do nosso Salvador. Não se compara com o que nós estamos vendo aqui. O que a gente pode fazer que é continuar orando, continuar pedindo para Deus resgatar, trazer de volta, abrir o coração, abrir a mente, para que Jesus vai desfaça a obra de Satanás, que tem cegado o entendimento de muitos. Porque tem coisas para acontecer que é pior do que nós estamos vendo hoje. E aí o apóstolo Paulo diz: são essas duas coisas. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, tão conhecido também como o anticristo. Será que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses querendo consolar aqueles corações, mas querendo fazer com que eles especulem quem é o anticristo, quem não é? É aquele, não é aquele, é aquele outro, não é aquele outro. Será que o apóstolo Paulo quis isso? Ou ele simplesmente quis dizer: olha, tem coisas que ainda vai acontecer antes de Jesus Cristo voltar. Se não aconteceu é porque ele ainda não voltou, mas ainda vai se manifestar, pelo que a palavra diz, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, que tem dentro do seu significado essa expressão hebraica de alguém totalmente voltado contra Deus, totalmente longe de Deus. E esse, que também é chamado de governante, só que em Daniel, capítulo 9, aí a gente observa. Esse é o que o apóstolo Paulo disse: ele ainda vai ser revelado, antes que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Então você imagina quando esse anticristo se manifestar, ele a dizer: eu sou Deus, e querendo tomar o lugar de Deus. Embora tenha alguns seres humanos aí que estão querendo já tomar o lugar de Deus aí, né? Mas não se compara com o anticristo. Tem alguns aí que falam: eu que faço, é eu. Quando você vê o eu da pessoa na frente de tudo que ela fala, você já pode ficar com o pé atrás. Ao versículo 5: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí você vai mais uma vez falar: será que o apóstolo Paulo, querendo consolar corações perturbados, queria que aqueles crentes de Tessalônica ficassem especulando quem é que está detendo o anticristo? Quem é que está operando para que o anticristo não apareça? Porque para uma visão teológica qualquer, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está combatendo e não está deixando. É o Espírito Santo que não está permitindo que o anticristo se manifeste. É o Espírito Santo que está ali contendo e não deixando. Porque quando a igreja, o Espírito Santo não estiver aqui, aí é uma visão. Para outro não, quem está detendo o anticristo é o Império Romano, é Roma, é o governo,
é isso, é aquilo. Quem é que está detendo é a lei, é o governo, é tudo isso. Então você percebe que tem especulações ou interpretações diferentes. Aí eu fico pensando, mas será que o apóstolo Paulo queria exatamente isso? Que hoje nós lêssemos as escrituras e ficássemos brigando para saber quem está certo na interpretação? Ou a mensagem central, que era consolar aqueles corações? Eu não sei quem, amados, mas tem alguém segurando, mas tem algo segurando e detendo. A gente tem que glorificar a Deus por isso. Tem algo, Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. O meu Deus e o seu Deus, que você vem adorar e buscar nessa noite, Ele está trabalhando em todos os pontos, não só na nossa vida, que a gente vive aqui, esse sofrimento nessa terra. Ele está trabalhando em todo o contexto de nossa vida espiritual, na vida que está presente, na vida que está por vir. Deus está trabalhando e agindo. É Ele que está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle do retorno do Salvador, se Deus está no controle, detendo o anticristo, você acha que Ele vai perder o controle da tua vida? Que a gente fica com o coração tão perturbado e falando, acho que Deus perdeu o controle da minha vida. Será que isso aqui não mostra um Deus que está no controle? Mostrando aos Tessalonicenses, perturbe o coração de vocês. Não, Deus está no controle. Tem coisa para acontecer ainda, porque Deus, Ele determinou as coisas para acontecer no seu devido tempo. Tem coisas que vão acontecer no seu devido tempo, no tempo de Deus, do jeito dele, da maneira dele. Tem coisas que vão acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. Versículo 8: então será revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira. Ele vai aparecer e ele vai vir com seus sinais e prodígios e vai enganar muitos. Eu estava meditando sobre isso, eu estava até dizendo, meu Pai, se tem um monte aí de pseudos profetas, pseudos pastores, que oram para uma pessoa e a pessoa cura, as pessoas já falam, nossa, prodígio, milagre, já começa a admirar essa pessoa, um ser humano. Você imagina o que vai acontecer com o anticristo, que vai realizar sinais, prodígios. Imagina como ele vai atrair muitos e até crente, se é que os crentes vão estar aqui. Porque por uma linha teológica, a igreja é aquilo: pré-tribulacionismo, pós, mid. Eu não quero entrar nesse ponto. Mas, amados, entenda o que nós lemos no versículo 8. Então será revelado o inimigo. Tudo bem, vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Ele vai vir tudo. Mas a palavra do Senhor diz: o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus Cristo venceu, vence e vencerá. E aqueles que são de Cristo Jesus vai poder desfrutar da vitória. Pode vir anticristo do jeito que você quiser, mas a sua derrota já está garantida. Pela palavra de Deus, a derrota do anticristo já está garantida. Pode ser quem for, pode se levantar quem for. Está garantido.
dele. Agora você imagina os cristãos tessalonicenses dando esse glória a Deus lá em Tessalônica. Eu achei que eu tinha ficado, e eu achei que agora eu estou aqui para passar pelo juízo de Deus. Você imagina eles ouvindo essa palavra e dizendo: eu não fiquei, ele ainda vai vir me buscar, e pode acontecer o que aconteceu antes. Vai se levantar o anticristo? Vai, mas a derrota dele está garantida. Aleluia, glória. O Deus que você vem servir, adorar e buscar essa noite, ele não perde batalha. Aleluia. Ele não perde batalha. Aleluia. Se ele colocar a mão nessa enfermidade, ela cai por terra em nome de Jesus, porque o meu Deus não perde para nenhuma enfermidade. Aleluia. Se ele destrói o anticristo, você acha que ele não pode acabar nessa enfermidade? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nem o anticristo é páreo para o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é uma enfermidade, se ele quiser e tudo. É que na terra de louvação, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, Pai. Se o Senhor não fizer, o Senhor também é Deus, Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor também é Deus. E na hora que Deus não quer fazer, que Ele vai ver quem é verdadeiro crente. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Ele vai se manifestar com mentira, com engano, com prodígio. Versículo 10: e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Percebe? Olha o que tem para acontecer antes. Vai perecer o anticristo com aqueles que um dia tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, rejeitaram, viraram as costas. Aí nesse momento aqui, sabe o que Deus vai fazer? Permitir. Agora você vai ser enganado. Agora você vai. Nós vimos aqui pela manhã esse Deus soberano. Ele faz o que Ele quer, Ele abre o coração de quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele faz. E a Bíblia está dizendo: para você que rejeitou, está aqui agora. Você vai cair na mão do anticristo, mas você vai aparecer com Ele, porque foi pregado o Evangelho para você, você rejeitou. Foi pregado o Evangelho para você, você virou as costas, você zombou, você disse que não, que isso era tudo mentira, você disse que todo mundo te enganou, você falou isso, você falou aquilo. Está aqui, olha só, não foi o que o apóstolo Paulo disse? E com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quem rejeitou lá naquele momento vai dar crédito à mentira, vai aceitar aquela mentira lá, e com a permissão de Deus, porque quando ouviram a verdade, rejeitaram, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Perceba, a gente prega para muitos. Tem pessoas que não querem ouvir porque tem prazer na injustiça. Deixa. Mas vamos falar que não é a nossa obra. Nós não temos o poder de transformar ninguém. Deixa. Se tiver prazer na injustiça, deixa. Porque se não se arrepender, aqui está o destino. Mas aí, amados, depois que ele trouxe todo o panorama do que vai acontecer antes da volta do Senhor, porque ainda não aconteceu, vem o momento de consolar também. Aí, mas devemos, versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
meu, é minha, acabou. É meu, é minha e acabou. Aí Satanás vai falar: ah, você perdeu. Quem perdeu foi você, Satanás. É meu, é minha. Eu posso ter permitido ter passado um tempo no mundo lá. Eu posso ter permitido. Eu posso ter permitido ter desfrutado de alguns prazeres. Eu posso. Só que agora é meu. Essa ovelha agora eu vou limpar ela. Essa ovelha eu vou lavar ela. Essa ovelha eu vou lavar com o meu sangue. Essa ovelha eu vou tirar, eu vou podar. Essa ovelha eu vou trabalhar ela. Você é escolhido ser ovelha de Cristo Jesus. Você ouviu a voz do bom pastor que é Jesus Cristo. E quando ele chamou o teu nome, você veio onde você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 14: foi para isso que também Deus nos chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus. Então, se tu no nosso coração tem uma glória te esperando, se comparar com nada que você viva de bênção nessa terra. Não há de se comparar com nada que você conquiste nessa terra. Nenhum título que virá sobre a sua vida nessa terra pode se comparar à glória que está reservada para a minha vida e a sua. Para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Fiquem firmes. Fiquem firmes e guardem as tradições, e não são tradições de homens, e não são tradições de líderes religiosos, não são tradições de líderes de igreja, porque tem muito crente perturbado por causa de costume, que é tradição de homem. E o apóstolo Paulo não está falando de tradições de homens, de líderes que colocam o seu uso e costume para a igreja. Aí as pessoas ficam perturbadas com aquilo. Essas tradições é o ensino acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Essas tradições é o ensino do Salvador que o apóstolo Paulo ensinou. Mas ele disse: fiquem firmes. Aí agora você encaixa com a mensagem que Deus nos disse semana passada: fica firme para ir até o fim. Jesus não voltou ainda, mas ele vai voltar. Mas enquanto ele não voltar, ele faz o que ele fez com a igreja de Tessalônica e está fazendo aqui nessa noite. Sabe o que ele está fazendo? Consolando os nossos corações, consolando os corações perturbados. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o meu Jesus está aqui consolando o teu coração, assim como ele fez com os Tessalonicenses. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, para encerrar, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em
suave, que é leve, nada de peso, nada de fardo pesado é leve. Esse jugo é suave, esse fardo é leve, e isso Ele faz quando Ele consola o nosso coração. E Jesus Cristo está fazendo nessa noite. Os irmãos se coloquem de pé. Senhor, Pai eterno e querido, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor, porque quando o Senhor consola, é o Senhor que consola. Obrigado, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, não há corações perturbados que resistam ao Teu agir e à Tua ação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa qual seja o motivo da perturbação, às vezes, Senhor, é dor, às vezes, Senhor, é preocupação com crises na família, com crises financeiras, meu Pai, com dor de enfermidade, com crises na família, meu Pai, às vezes a perturbação é pelos filhos, é pela esposa, é pelo marido, às vezes a perturbação, Senhor, é por causa do ambiente de trabalho. Não importa qual seja a perturbação, Senhor, o Senhor tem o poder de consolar. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, faz a Tua obra. Coloca as Tuas mãos em cada pedido de oração, diaconado da Tua igreja, meu Pai, ora com fé, crendo que o Senhor pode agir, pode transformar, pode libertar, pode fazer segundo a Tua vontade, Pai. Então age, faça, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.